diferença, senhor presidente, desse debate, desses discursos, é que eles estão falando como se fossem de crianças boazinhas, de adolescentes bonzinhos, e nós estamos falando de reduzir a maioridade penal de bandidos, de estupradores e assassinos. Lugar de bandido é na cadeia, independente da idade, na cadeia ou no cemitério. E a gente está falando de casos que são graves e são chocantes. Parece e dá a impressão de que a maioria das infrações cometidas pelos adolescentes são de crimes assim gravíssimos, mas eles são menos de 0,5% dos crimes cometidos pelos jovens, pelas infrações. 0,5%. E aí o que está se propondo aqui? Que haja toda uma alteração no tratamento que é dado para todo e qualquer adolescente que cometer qualquer tipo de crime, seja de maior ou menor potencial ofensivo, que ele não deve mais responder pelo ECA, mas sim pelo Código Penal, não mais pela vara da infância, mas sim pela vara criminal e pela vara de execução penal, por causa de 0,5% de adolescentes. Todos os demais. E quais são todos os demais? São considerados enquadrados no crime de tráfico de drogas, os chamados aviõezinhos, senhoras e senhores. E sabe qual que vai ser o efeito dessa PEC, caso ela seja aprovada? Os aviãozinhos vão ser cada vez mais jovens. Porque aqui ninguém vai estar combatendo o crime. Vai estar atuando na ponta do iceberg, que é não saber mais o que fazer e botar ele ali atrás da jaula. O tráfico de drogas, as facções, elas vão buscar jovens ainda mais jovens. Se hoje é 16 anos, vai ter 14. Vai ter 12. Aí vai ter um gênio que vai dizer, não, então a redução tem que ser para 14. A redução tem que ser para 12. Aí você busca um menino de 10. Aí você busca um menino de 9. Daqui a pouco vão querer que criancinha esteja atrás das grades, porque não estão enfrentando a lógica do tráfico e do porquê que eles aliciam as crianças e os adolescentes para que façam esse papel. Estão botando ele atrás da cadeia, porque ninguém conseguiu resolver a vida desse adolescente. Aí tem um gênio que resolve o quê? Botar ele ainda mais em contato para que seja um faccionado e para que aí sim siga reproduzindo o horror, a morte e a violência na sociedade brasileira. Hoje, o sistema penitenciário brasileiro tem uma ocupação de 150%. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal considerou um estado de coisas inconstitucional. E aqui os supostos liberais... Presidente, por gentileza, presidente, pela ordem, presidente, está um barulho muito difícil, é complicado a gente conseguir manter a nossa fala enquanto tem um ambiente que é tão desrespeitoso diante da fala de uma colega parlamentar. Deputados, vamos fazer silêncio para a deputada poder terminar seu pronunciamento. Obrigada, presidente, porque é uma discussão muito importante, né? A gente não pode tratar como se fosse a feira da fruta. Mas eu dizia que já há uma ocupação de 150% das penitenciárias brasileiras, um estado de coisas inconstitucional, e, na prática, o que eles estão propondo é que haja mais pessoas que entrem dentro desse sistema penitenciário. E eu quero saber, para os que se dizem ultraliberais, os reis da responsabilidade fiscal, que questionam todo e qualquer projeto, inclusive para enfrentar a violência contra a mulher, eu vi isso há 3 semanas aqui nessa mesa CCJ, não pode porque tem custo. Não pode porque vai ser gasto para o governo. Vocês já pararam para pensar nos custos dessa proposta que vocês estão fazendo? Óbvio que não. Mas se não pararam para pensar, eu vou ali dar uma pequena elucidada para vossas excelências. Vai ter impacto sobre o Ministério Público Estadual. Novos promotores criminais, promotores novos de execução penal, equipes multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais e peritos de apoio, que é o que há no sistema penitenciário. E se houver mais pessoas ingressando no sistema penitenciário, por lei é necessário que haja mais contratação, concurso público, gasto, para que essas pessoas possam trabalhar para dar conta dessa nova massa de encarcerados que vocês estão propondo. Contratação de defensores públicos, criação de novos núcleos criminais, ampliação de equipes técnicas e atendimento de estabelecimentos penais. Impactos também sobre a máquina da segurança pública, porque serão novos inquéritos policiais, prisões em flagrantes, investigações criminais, audiências de custódia, cumprimento de mandato judicial, também sobre a Polícia Civil, mais delegados, escrivães, investigadores, agentes policiais, peritos criminais, mais impacto na Polícia Científica, com médicos legistas, papiloscopistas, técnicos forenses,
também no sistema prisional, mais construção de unidades, que ao menos o deputado Mendonça Filho aqui explicitou que é a vontade dele fazer dinheiro prendendo gente, é disso que se trata, reformas estruturais, criação de alas específicas, aquisição de equipamentos, ampliação de pessoal de policiais penais, equipes de saúde, psicólogo, e assim, aí vão me dizer se eu questionar, né, se fizeram aquilo que diz a Constituição Federal e o regimento interno da Câmara, que é fazer um custo, uma estimativa orçamentária e qual o impacto que vai ter esse projeto, porque isso também alegam pra gente o tempo todo. Qualquer projeto que a gente propõe aqui fala, não pode tramitar porque vocês não fizeram o cálculo. Não tem uma estimativa. Aí você vai lá e pede para a consultoria, faz o que tem que ser feito. Agora, isso aqui, minha gente, vai ter um impacto bilionário, no mínimo, nos cofres públicos. Mas nenhum dos supostos liberais, os reis da responsabilidade fiscal, os grandes administradores do país e do mundo se deram conta do rombo que eles vão criar nas contas públicas. Por quê? Porque o que está acima de tudo isso, da lógica do jurídica, da aberração que vocês vão criar, da lacuna legal de serem duas varas distintas, tratando da mesma pessoa, de ser uma mesma pessoa, do ponto de vista sendo tratado como adulto, do outro ponto de vista sendo tratado como um adolescente, de um lado sendo tratado pela vara criminal e do outro pela vara da infância, além de todas as confusões, do ponto de vista que justifique e não se justifica, porque se pune menos, né? Aliás, a efetividade da punição é menor, como os dados, inclusive do governo Bolsonaro, explicitam, porque o cálculo é gigantesco. Então, por que, afinal de contas, estão botando isso para votar hoje, sendo que esse projeto é do ano de 2015? A gente está falando de uma lacuna temporal imensa e que, inclusive, eles foram governo, presidente da República, e não trabalharam, não utilizaram o seu peso de governo, que eles sabem muito bem do que eu estou falando, para poder garantir que esse projeto fosse aqui aprovado, assim como não buscaram os Estados Unidos, que engraçado, né, para considerar as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, enquanto eles podiam, quando eram da presidência da República. Estão fazendo isso agora. Deve ser porque sabem quais são as intenções do Trump sobre a América Latina, né, de dominação, de uma lógica imperialista, inclusive de guerras e de ataques, que é isso que eles gostam de fazer, é trabalhar com a lógica do medo e do pânico moral. E aí eu repito o que eu já disse na minha intervenção anterior, é porque a eleição está chegando e porque eles vão perder, minha gente. O Flávio está derretendo nas pesquisas eleitorais, porque o Bolsomaster é uma bomba que explodiu e não dá para catar as pólvoras, não dá para retroceder. A pesquisa que saiu no dia de hoje evidencia isto. O buraco é muito mais embaixo, tem muito mais coisa, e vocês sabem bem disso, e vai parar, e não vai parar de ser divulgado. E não tem como recuperar em tão pouco tempo uma popularidade perante a sociedade brasileira e tampouco apresentar propostas efetivas, concretas e objetivas para enfrentar o problema da falta de segurança pública e do crime no Brasil, e apelam para propostas populistas, que se trata de uma aberração jurídica, de uma inconsistência do ponto de vista orçamentário e que só serve para jogar para a plateia. Não é responsabilidade com nenhuma das vidas perdidas, com nenhuma das jovens que foram estupradas ou com nenhum dos animais que são maltratados, que são os exemplos que vocês trouxeram aqui. É pura e simplesmente populismo penal, jogar para a plateia, pânico moral e irresponsabilidade com o que diz a Constituição Federal Brasileira. Obrigada.